Nesses vídeos de sofazinho claro, eu vou falar sobre as matérias que eu fiz como aluna especial de mestrado em marketing na Universidade de Brasília. Eu vou mostrar o programa dos cursos para vocês verem assim quais são os tópicos que podem interessar vocês e também vou mostrar o que eu fiz como o trabalho de conclusão de cada matéria. Aí vocês podem comentar o que mais interessa para vocês, que aí eu trago vídeo sobre o assunto. Então a primeira matéria aqui que eu vou mostrar para vocês é de estratégia e competitividade, porque a gente já falou sobre alguns temas e ele também traz muita base de conceitos e convenções para a gente analisar o comportamento das empresas. Então a parte mais importante é essa tabelinha que tem uma forma de estruturar o estudo e o pensamento dessa área. A gente inicia então aqui com o que é chamado de estratégia genérica e comportamento genérico. Genérico nesse contexto não é uma coisa ruim, só são comportamentos e estratégias que servem para analisar vários cenários diferentes, eles não são tão específicos, né? Então você vê que também elas são um pouco mais antigas. Aqui o processo de elaboração estratégica já está falando um pouco sobre qual que é a estratégia que é uma estratégia consciente, qual que é uma estratégia inconsciente das empresas. Caso estratégia consciente seria aquela que a diretoria definiu, mas existe aí uma estratégia implícita, que é realmente o que as pessoas estão fazendo, que acabam gerando a estratégia geral assim da empresa. Às vezes a gente vê que tem ali umas distorções, né? Empresas que falam uma coisa, mas aí você vê que fez outra, que fez uma publicidade que não tá tão alinhada. Então, o trabalho ajuda a gente a entender essas situações. Então, o processo de elaboração e também essa parte de tomada de decisão estratégica, então, um faz parte do outro, esse é um bloco complementar. E aí aqui, a vantagem competitiva e custos de transação em relação contratuais tem também uma certa sinergia. Aqui a vantagem competitiva, como eu já tratei ali nos vídeos que tem ali a marquinha de competitividade, a gente não é qualquer estratégia que vale. Não, ela tem alguns critérios para ser uma estratégia competitiva, que vai gerar crescimento, né? Que é entendida como uma estratégia que vai estar alinhada aos objetivos de negócio. E aí aqui a gente vê então todos esses detalhes. Os custos de transação e as relações contratuais são muito importantes também para a gente pensar, principalmente o B2B, os serviços, né? Que você tem ali uma parte de você segurar o seu cliente por um certo tempo. E então aqui, infelizmente, o B2B ele deveria ter um espaço um pouco maior, sabe, nas matérias. Aqui, pelo menos, a gente vê um equilíbrio bem bacana do que vai servir para qualquer empresa, qualquer produto, qualquer situação, qualquer indústria. Essas bases de conhecimento vão servir muito bem. Tanto nessa base do institucionalismo, né, lógica institucional, todos esses aqui, quando a gente fala sobre instituições, quer dizer que não são só empresas, né? A gente também tem que entender qual que é as pessoas como uma forma de instituição, a família como uma forma de instituição. Vai acabar respaldando também no comportamento das empresas, como que elas fazem parte de um todo, né? Não é aquele mundinho ali do mercado. Não, o mercado ele não está descolado de várias realidades. A gente tem aqui a complexidade institucional, né? A legitimidade, no caso, é depois que a gente entende quais são todos os fatores, quais são todas as forças ali que podem influenciar numa estratégia, no comportamento da empresa, como que você vai se colocar nessa constelação de instituições para você servir o seu empreendimento, o seu trabalho, como que você vai se colocar ali. Aí, no dia a dia as pessoas falam muito de branding, posicionamento de branding, nananã. Então essa parte de legitimidade é esse posicionamento de branding. Então você vê que a gente passou por muita coisa até realmente falar assim, nossa, não, esse aqui é um posicionamento interessante e também ele está muito relacionado a como que cada mercado se comporta. E aqui, então, quando a gente chega nessa parte, fica muito mais fácil aí de entender as ferramentas que vão gerar esse posicionamento de branding, que aí a gente rouba um pouquinho do design, rouba um pouquinho da publicidade para fazer isso acontecer. Então, tudo isso gera o quê? A complexidade institucional. Já tem base suficiente para entender o próximo passo, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, realmente não é uma reflexão muito... Fico olhando direto isso aqui, porque a câmera para de gravar nos 20 minutos, já perdi esse vídeo. Essa parte aqui, né, de complexidade institucional, empreendedorismo, trabalho institucional, rede de empresas e redes de institucionalismo, vendo aqui pelas datas, né, dos artigos trabalhados, a gente vê que é tudo ali já dos anos 2000, porque a gente já tem uma democratização, né, dos computadores, a gente já tem um mercado digital começando a se formar. Então aqui a gente também viu algumas quebras em relação às relações de trabalho. Quando a gente fala aí de uma rede de empresas, é porque as pessoas já não são mais CLT, né? Essa relação com a carreira, com o trabalho mudou muito. É cada vez mais comum a gente ver uma empresa que contrata outros MEIs e outras empresas e cooperativas para ter ali mais flexibilidade.
E se essa flexibilidade é boa ou ruim, nem entra aqui no mérito, né? Mas as coisas estão se formando dessa maneira. Também as redes sociais, o mercado digital trouxe aí uma diferença em relação ao que a gente chama de gestão de partes interessadas ou gestão de stakeholders, que é um pouquinho anterior. Então, deixa eu ver aqui onde está. A gestão de stakeholders estaria mais ou menos aqui, que já é um processo de elaboração, né? De você entender quais são as partes interessadas, o que elas têm a dizer. Lá atrás, vai desaguar aqui numa rede de empresas e redes de institucionalismo, vem com muita força, porque aí as pessoas conseguem colocar mais a sua opinião. Antes as empresas tinham que preparar, às vezes, uma pesquisa, uma coisa assim mais complexa, e hoje é muito fácil, né, você minerar os dados e saber a opinião das pessoas, uma opinião muito, assim, se as pessoas são mais sinceras ou menos sinceras nas redes sociais, é difícil de dizer, mas a gente entende que é interessante, né? Você vê ali o que as pessoas estão achando do seu serviço. Por isso que se fala em complexidade institucional. Tem que lidar com muitas forças operando e como que você vai definir quais dessas forças você vai trabalhar e quais também não dá para trabalhar todas. E aqui para finalizar o curso,